sobre esse painel, ela vai cumprir o objetivo de falar sobre rotas tecnológicas com operação comprovada, particularidades existentes no cenário brasileiro, implementação de mecanismos para viabilização econômica, onde esses três partes iniciais pretendem demonstrar, talvez até contrariando outras opiniões, que nós temos hoje soluções alternativas para o aterro em condições ambientais, sociais e econômicas mais vantajosas que o aterro. E, por fim, para não ficar isso na posição das possibilidades, nós vamos apresentar no item 4 um aplicativo recomendado que nós denominamos como um projeto integrado. Então, esta apresentação, ela tem como objetivo propor uma solução para o processamento de resíduos sólidos urbanos que promova a conservação, portanto, emprego e renda para pessoal, digamos, de catadores e geração de energia, incorporando benefícios para a matriz energética nacional. Evidente que essa solução implica numa proposta que tem que ser ambientalmente correta, socialmente justificável e economicamente viável, que é uma tese que foi exaustivamente defendida aqui por diversos presentes. Nós falamos de ambientalmente correta porque ela se caracteriza através das tecnologias, o item 1 lá, que garantem, digamos assim, uma solução ambientalmente correta. É o item 1. Falamos em socialmente justificável porque tem que ser uma solução que, dentro das particularidades do cenário brasileiro, elas promovam emprego e renda, gerando, digamos assim, os aspectos sociais mais justificáveis possíveis. E, finalmente, economicamente viável, porque ela pode se constituir um investimento capaz de convocar a iniciativa privada com rentabilidade atrativa e, portanto, sendo absolutamente viável, né? As rotas tecnológicas, e depois o item 1 da exposição, vamos falar primeiro sobre a incineração. A incineração, ela pode ser, digamos, do lixo mass burning, quer dizer, o lixo in natura, o lixo bruto, que é feito em alguns lugares, e também a incineração do que se chama o CDR. O CDR é a parte seca do lixo que pode ser segregada através de um mecanismo de triagem que nós vamos falar um pouco adiante. A incineração surgiu inicialmente na Europa e ela foi progredindo em termos de investimento e custos no limite que foram caracterizando a existência de plásticos e, portanto, materiais, digamos assim, que produzem, digamos, gases de efeito cancerígenos, e foi, então, sendo sofisticada a sua colocação. Quer dizer, o sistema de incineração se associou também à geração de energia através da geração de vapor e depois uma complexidade adicional na parte de tratamento de gases efluentes. Ainda sobre incineração, vamos ver os aspectos que condicionam o uso dessa tecnologia. Para evitar emissões de dioxinas ou furanos, que são substâncias cancerígenas, exige uma operação com dupla câmara de combustão e alta temperatura, superior a 900 graus. Para atender a exigências mais severas de proteção ambiental, hoje universalizadas, exige a complexidade de um sistema de tratamento de efluentes gasosos. E a quantidade de rejeitos sólidos decorrentes do próprio processo, eles têm que ter uma destinação final ou até mesmo uma reciclagem, eventualmente, em material de pavimentação. Os resultados econômicos da incineração, eles são questionados porque, digamos assim, a geração de energia, o saldo de geração de energia, eventualmente não é o suficiente para cobrir os custos, digamos, de rentabilidade. Isso ocorre na Europa, que caracteriza pelo pagamento, digamos, pelo município de um valor bastante superior ao que poderia ser imaginado aqui para o valor de aterro. Outra linha de tecnologia muito utilizada é a unidade de compostagem anaeróbia da fração orgânica. Isso exige, evidentemente, uma triagem para separar a fração orgânica quando não é coletada seletivamente, que é o nosso caso. Vamos falar também um pouco à frente desse processo de como se passa isso. A digestão anaeróbia,
Ela tem diversas tecnologias, que tem biodigestores verticais, biodigestores horizontais ou até mesmo funcionando com digestão a seco ou digestão aquosa. Aqui eu estou com um exemplo de um digestor vertical, recebe a fração orgânica, entra para um sistema de dosagem que simplesmente mistura um pouco já o composto orgânico que sai do fundo do digestor com a carga nova para poder agilizar, digamos, a presença dos micro-organismos que destrói a matéria orgânica. É bombeado, isso aqui é um reator um vaso vertical que cai por gravidade. O biogás sai, digamos, gerado e pode ser separado em termos de metano ou CO2, ou então simplesmente usar o biogás conforme gerado para a questão de incineração. Você tem um composto orgânico que passa por uma prensa desaguadora, não é chorume, e vai para um galpão de maturação que fica uns 15 dias para completar a formação da compostagem. E isso é uma unidade que ali atrás se apresenta. E não se assuste, isso aqui é lago mesmo, não tem nada de chorume, nada de... é um laguinho mesmo. E tem então o biogás e o composto orgânico produzido. Essa unidade de triagem, ela tem então as seguintes características. Ela não produz chorume, que é o grande responsável pela poluição de solos e fontes hídricas, não emite gás tóxico, não provoca poluição de ar e atmosfera. Ela tem ausência total de odores e vetores patogênicos, até porque a biodigestão ela é exotérmica, trabalha a 50 graus centígrados aproximadamente, e não tem oxigênio. E produz um biogás rico em metano, 60% e 40% em CO2. Produz um composto orgânico, também de alta qualidade, isento de vetores patogênicos, enfim, que pode ser utilizado em diversas utilizações e não ocupa áreas extensas. Na verdade, esse biodigestor ele é capaz de digerir a matéria orgânica num prazo mais ou menos de 15 dias. Quer dizer, entre a matéria sendo alimentada e saindo, são 15 dias. Isso significa dizer o seguinte: se eu colocasse lado a lado uma digestão anaeróbia e um aterro, o aterro ia receber a matéria orgânica e depois de para tudo agora, em 15 dias eu digeria a matéria orgânica útil que me chegou, e o aterro ia ficar 25 anos para digerir o que estava lá dentro. Essa é a diferença. Existem outras rotas tecnológicas que não têm, digamos, a incidência de utilização mundial como tem a incineração e a biodigestão anaeróbia. Essas unidades, digamos, de incineração e biodigestão anaeróbia tem mais de 700 usinas funcionando mundo afora aí. É importante que se diga que nós não estamos aqui defendendo uma tecnologia, nós estamos defendendo uma rota tecnológica, quer dizer, nós estamos falando em incineração de lixo in natura, ou CDR, que é o composto, que o CDR é o combustível derivado de resíduos, e estamos defendendo a tese de uma rota tecnológica de compostagem anaeróbia. Existem, evidentemente, algumas outras utilizações que a gente qualifica aí como gaseificação e pirólise, que na verdade é um aquecimento da matéria do lixo em ambiente com escassez ou ausência de oxigênio, que produz o gás de síntese, que pode também gerar energia elétrica, e hidrocarbonetos. Existe a hidrólise ácida, que é uma lixívia de ácido sulfúrico, depois de retirado de metais e plásticos e metais, para poder converter em açúcares, que uma vez fermentado produz etanol. E existem unidades agora, mais recentemente, de conversão com arco de plasma, que é uma corrente elétrica passando por eletrodos, com injeção de vapor e oxigênio, produz um gás ionizado, plasma, condutor de energia elétrica, em chama, você vai levar a temperatura a 3.900 graus centígrados e o resultado é um gás de síntese, uma escória que é bolinha de gude, vitricada. Mas essas unidades anteriores que eu mostrei aqui, elas não apresentam ainda uma sequência de utilização mundial que justifique, digamos, entender como uma rota tecnológica comercialmente viável. Nós incluímos aqui também, como uma rota tecnológica com operação comprovada,
uma situação muito importante que, muito provavelmente, o Dr. Pinguelli vai falar um pouco mais sobre